Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia, numa perspectiva batista. Hoje nós estamos aqui no Complexo, em Brasília. O pastor José Carlos, o pastor da igreja, nos cedeu uma sala para fazermos essas gravações. Então, se você ouvir algum ruído, não estranhe, porque a sala não tem isolamento acústico, nós não estamos lá no nosso estúdio, como de costume, e a gente preferiu utilizar essa sala por questão de logística mesmo, aproveitar os convidados que estão participando aqui da reunião. E hoje nós vamos falar sobre um tema complexo, um debate que se arrasta aí há vários séculos. Nós estamos recebendo aqui o pastor Tiago, um amigo querido, pastor Modesto, são pessoas que fazem parte da minha história também e foi maravilhoso poder convidá-los para esse bate-papo. Vamos falar hoje sobre o tema Jesus morreu por todos ou apenas pelos eleitos? Então, antes de nós entrarmos nesse tema, eu quero te pedir para se inscrever no canal, curtir e já compartilhar esse vídeo com pessoas que são amigo aí de seminário, amigo da sua igreja, que você já discutiu esse tema recentemente, então já vai compartilhando aí. Mas antes disso, quero ouvir o pastor Modesto, uma breve apresentação, pastor Modesto. Eu sou José Modesto Santos, sou membro da Igreja Batista Shalom, em Goiás. Maravilha. Foi quantos anos que o senhor ficou lá no Pará, em Belém? 11 anos. 11 anos. Amém, tempo bom. Pastor Tiago, uma breve apresentação. Eu sou o pastor Tiago, pastor Tiago Santos, da cidade de Marabá. Pastoreio atualmente a Igreja Batista Missionária em Morada Nova, na cidade de Marabá. Também atuando como presidente da Ormiban, no Pará e Amapá. Me sinto também honrado por estar aqui, por receber esse convite, principalmente por estar compartilhando essa mesa com o pastor Modesto, que foi meu professor. Olha aí, maravilha. De teologia sistemática no primeiro ingresso ao estudo teológico que eu fiz lá em Jacundá. Aí depois satisfação você vê, estar com você também. Isso. Show. É muito bom, porque com o passar do tempo, nós vamos vendo como Deus faz as coisas, né? E eu lembro que o pastor Modesto, como professor, ele deixava a gente um pouco intrigado com algumas situações. E agora que você nos convidou e trouxe esse tema bem simples, né? E principalmente com o pastor Modesto, eu falei, vai ser uma conversa agradável, né? E o tema é debate, o nome do programa é Debatistas, mas pode ser que a gente não tenha necessariamente um debate, né? Eu convido os debatistas, os debatedores, e às vezes pode ser que eles vão concordar, pode ser que eles concordem, mas com uma perspectiva diferente em algum ponto, mas não que seja necessariamente um concorda que Jesus morreu por todos e outro só pelos eleitos. Nós vamos conversar um pouquinho, é um assunto teológico, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então vamos lá, né, pastor Modesto? Pastor Tiago? Eu penso, Natan, que se fosse há um tempo atrás, eu acho que eu iria discordar de muita coisa com o pastor Modesto. Mas né? Hoje já dá para alinhar. Eu acho que não vai dar para ter um debate aqui não, viu? Bora ver, vamos lá. E você que está participando já pode colocar nos comentários se você discorda, se você concorda, né? Com muita educação, é maravilhoso. A gente consegue conversar horas e horas aí. Mas vamos lá, coloque a sua opinião e é até bom de repente sua dúvida, porque a partir das suas dúvidas a gente pode fazer outros programas com os temas que você colocar aí nos comentários. Mas vamos lá, o pastor Modesto se apresentou inicialmente, então vamos conversar aqui com o pastor Tiago. Na sua opinião, Jesus morreu por todos ou só pelos eleitos? Trata-se da expiação, né? Se a expiação ela é limitada ou ilimitada. Sim. É o termo que é utilizado teologicamente. Então, Jesus morreu por todos, mas esses todos são toda a humanidade individualmente ou apenas o seu povo, ou apenas aquele que ele elegeu, que o Pai deu a Jesus. Né? Como você entende? O projeto de salvação para um povo escolhido, Sim. baseado em um decreto divino. Então eu creio que Jesus morreu para os seus. Então ele morreu só pelos eleitos. A salvação ela é para os seus, ou seja, a expiação foi limitada. Eita! Na edição. Natan, limitada por quê? Porque se o projeto de Deus foi salvar toda a humanidade, a morte de Jesus ela não pode falhar. Sim. Se eu pensar na ideia de que Jesus, a sua morte, o seu sangue, o alto preço que Jesus pagou, este sangue precioso,
a qual a Bíblia fala que não é como prata e nem ouro, Uhum. mas é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o Filho de Deus, o sem pecado, o justo. Se eu disser que esta salvação, se este sacrifício de Jesus ele foi para toda a humanidade, então toda a humanidade tem que ser salva. E aí eu começo a crer no universalismo, Entendi. que todos no final serão salvos. Pronto. Então você entende que se você defender que Jesus morreu por todos, pode descambar no universalismo. Tem esse risco. Tem, Entendi. porque há poder no sangue de Jesus, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus ele intentou salvar pessoas, ele vai salvar. Se Jesus morreu para salvar pessoas, ele vai salvar. Então, se morreu para todos, todos serão salvos. Eita, então vamos lá. Vamos passar, daqui a pouco a gente volta. Agora o pastor Modesto, a mesma pergunta para o senhor. Na sua opinião, Jesus morreu por todos ou apenas pelos eleitos? Fique à vontade para discorrer seu pensamento. Tiago, a minha linha de raciocínio desde do Jardim do Éden, havia Adão e Eva, né? Ali o pecado se tornou não só para Adão, mas também para Eva. Então, o ser humano se tornou completamente perdido ali. Se o ser humano está perdido, ele nunca vai saber o caminho. Mas o sacrifício que Deus fez ali, matar um animal, não foi só para uma pessoa. Foi para os dois. Então, o que eu concluí? Ali houve uma rebeldia, houve uma desobediência. Então, essa desobediência, ela é universal. Concordo. Ela é universal. Então, não há distinção. Todos são culpados. Né? Todos são culpados diante de Deus. Então, para mim, como aquele sacrifício no Jardim do Éden é para todos, então o sacrifício de Jesus é para todos. Jesus salva sem distinção, mas sem exceção. Então, mas ele morreu por todos. A Ele morreu por todos. Toda a humanidade. Mas ela é limitada, como você falou, ela é limitada, ao meu ver, aos que creem. Então, ela é suficiente para salvar toda a humanidade, mas ela está limitada aos que creem. Esses creem no arrependimento e fé. Mas eu não creio nessa teologia universalista, que todos são filhos de Deus, todos já são salvos e que precisa só ser consciente dessa salvação. Entendi. Então nós temos aqui uma diferenciação de conceitos, né? Eu acho, assim, até a questão da depravação total, eu creio que nós concordamos nisso. Então, inclusive calvinismo e arminianismo, esse é um ponto em comum. Sim. O homem, depravado. a partir do pecado original, ele está totalmente em uma condição de que ele não pode se achegar a Deus. Sim. De que ele não pode se achegar a Deus por conta dessa depravação que atingiu todas as áreas da sua vida. Sim. Todas as áreas, né? A área física, a área espiritual, a área emocional. Então, o homem, ele é depravado totalmente, não porque ele é 100% mal, mas ele está corrompido em todas as áreas. Por isso existe a depravação total. Por isso ainda há Por conta disso, ele não tem condições de chegar a Deus. E aí entra o quê? A graça. E a divergência do ponto de vista do pastor Modesto, do meu, está nessa questão da graça. Essa graça, ela é uma graça irresistível, porque se é a graça que me leva a Deus, ela é uma graça irresistível, ou ela é uma graça onde eu posso resistir àquilo que Jesus fez, que me deixaria na posição de não crer ou de crer. Então, como eu penso que essa graça, ela é também de Deus, lógico, né? E que é irresistível, o homem ele não pode deixar de crer. Entendi. Então, assim, trazendo ele essa... vai crer. Jogando pro pastor Modesto, o Tiago apresentou aqui uma questão sobre a questão da expiação limitada, sobre a questão da graça. Mas a pergunta que eu faço pro pastor Modesto é a seguinte, aproveitando esse gancho aí, e a fala do Tiago. Se Jesus morreu por todos, pode ser até uma questão filosófica, mas vamos lá. Jesus morreu por todos.
Se ele morreu de fato por aqueles que não creem, embora ela vai ser, no caso, eficiente, limita-se aos que creem, se Jesus morreu por todos, esse pagamento já não foi feito, como o Tiago falou, para descambar, ou descamba no universalismo, ou Deus vai exigir dela um pagamento duplo? Tipo, Jesus já morreu por ela, mas ela não aceitou, né? Por isso ela vai ser condenada. Mas então o pagamento não foi pago, porque se tivesse sido feito, ela teria que ter sido salva. Como é que o senhor responde a esse dilema? O que eu penso é o seguinte, não é que essa eleição, ela no sentido é negativo, não é. Essa eleição para mim, ela é bênção. Sim. Ela caminha para a santidade, não é um questionamento da gente. Mas não é que alguns sejam salvos e outros condenados. Sim. Não é isso. É que pelo menos alguns são salvos. Pela graça de Deus, pela misericórdia e pela bondade. Então, para mim, no Jardim do Éden, começa com Deus e termina com Deus. Tudo é por Deus, para Ele, para toda a glória de Deus. Então, está tudo aí. Entendi. Então, essa salvação, né, que Deus nos dá em Cristo Jesus é graça de Deus. Entendi. E se alguns também vão ser condenados, Deus também é justo. Sim. Só para eu entender a separação que você está fazendo do Éden. Se Adão seria uma representação dos eleitos e a Eva seria uma representação do restante, seria isso? Quando o senhor coloca que o sacrifício foi para os dois. Adão pecou, né? Um representante da raça, mas quando o cordeiro é morto, é para pagar a culpa dos dois. É mais ou menos isso que o senhor está utilizando? Como se Adão representasse os eleitos e Eva não? Seria basicamente essa distinção? Para mim, a ideia dos dois é que o sacrifício foi para os dois. Sim. Né? Então, ali é uma representação de uma totalidade. Né? Totalidade. O senhor E entende? também Jesus faz a comparação. Primeiro Adão, houve a rebeldia, a desobediência. O segundo Adão, que é Jesus, se Adão lá é universal o sacrifício, Jesus também é universal. O senhor acha que todos estão, no caso, no estado de condenação? Romanos fala que todos os pecados destituídos estão da glória. Em Romanos 3, 16 a 18, já está claro que todos já estão condenados. E dentro desse mundo de pessoas condenadas, graças a Deus, pela sua graça, pela sua bondade e amor, alguns são salvos. Então ele escolheu salvar alguns? Em Cristo Jesus, todos nós somos eleitos. Em Cristo Jesus. Tá. Agora, essa eleição, esse separar, esse tirar, não é negativo. Nós que pensamos que é negativo, mas para Deus não. Então eu estou entendendo o raciocínio do pastor Modesto. Assim como o pecado de Adão atingiu a todos, o ato de justiça feito por Jesus é suficiente para todos. Todos. E também no sacrifício do Velho Testamento, as expiações, era para todos. Pessoas sejam abastadas ou pessoas simples, levavam o sacrifício. E o sacerdote pegava. Era para quem? A pessoa tira... Mas anulado a sua condenação, a sua culpa, é de acordo com o sacrifício. Mas os sacrifícios que foram feitos antigamente não foi para o povo de Israel? Para o povo de Deus? E aí a gente já entra num dilema entre Israel e igreja. Não há problema nisso, porque dentro do templo havia o lugar dos gentios. Ali no templo havia lugar de gentios. Entendeu? E aí entra a ideia do todos. Porque o todos, ele implica dizer que Jesus, ou o sacrifício de Jesus, ele foi para todos sem distinção de raça, de posição social, de idade. Então a ideia é essa, que todos seriam... Mas a exceção... atingir a todas as classes. Não, mas a exceção inclusive, é os que creem. Inclusive gentios. Sim. Inclusive aqueles que estavam fora do contexto judaico. Pronto, vamos lá. Deixa eu fechar aqui então um pouquinho a questão. Quando a gente esse tema é uma discussão de séculos aí. Agora eu quero abrir a Bíblia aqui. Deixa eu só puxar aqui o texto bíblico, porque eu quero que ele relacione dois textos aqui. Né? O primeiro é o texto de Tito. Deixa eu só puxar aqui. Tito 2,11 e Timóteo 2,4 vai apresentar uma ideia
universal, vamos dizer assim, né? Sobre o desejo de Deus. Aparentemente. Sim, não, aparentemente. Por isso que eu vou querer ouvir de vocês agora a conciliação desses textos. Deixa eu abrir aqui Tito 2:11 diz o seguinte. Você pode abrir na sua casa e acompanhar conosco. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, né? Isso é o que fala Tito. Vamos ver aqui agora o que fala Timóteo, né? 1 Timóteo 2:4. 1 Timóteo 2:4 diz o seguinte. Versículo 3. Por isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós temos aqui dois textos que apresentam um ideal de Deus, né? A graça de Deus manifestando no Salvador a todos os homens e um desejo de Deus que todos sejam salvos. E aí isso, correlacionado à onipotência de Deus e tal, a gente pensa assim logo, então todos serão salvos? Mas aí tem dois textos aqui que eu quero, como nós entendemos que a Bíblia não se contradiz. João 6,44. João 6,44 diz o seguinte. Vamos lá, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, parece que há uma limitação do livre-arbítrio nesse sentido. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Romanos 9,16, que é um texto clássico usado também para falar em oposição à questão do livre-arbítrio, 9,16 diz o seguinte, Romanos 9,16, assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Né? Então vamos lá, eu sei que tem cada texto aqui tem um contexto especificamente, como é que a gente vai mesclar isso? Eles se contradizem, eles se unem? Deixa eu ouvir primeiro o pastor Tiago e depois o pastor Modesto. A ideia da expiação limitada, né, se Deus salvou alguns, ela causa uma certa estranheza para nós e uma dificuldade de aceitar isso, pelo fato de que nós pensamos que isso fere a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que isso não é compatível com o próprio Deus, o Deus amoroso. Né? Mas não é assim, né? Porque, como o pastor Modesto falou, é uma bênção a eleição. Porque se já estávamos em um estado de condenação, ele em tentar salvar alguns já é um ato de misericórdia, já é um ato de amor. E baseado nesses textos, não existe contradição nos textos, porque se nós formos olhar o contexto tanto de Tito quanto de Timóteo, Paulo ele vai falar anterior sobre oração, sobre as autoridades, ou até mesmo oração pelos escravos, alguma coisa desse tipo. E então ele já apresenta ali classes de pessoas, e coloca um ponto onde diz, vamos orar pelas autoridades, né? Como ele fez também lá em capítulo 13 de Romanos. Vamos orar pelos escravos, vamos orar, pois Deus deseja que todos sejam salvos. E aí não é no sentido universal. De toda a humanidade. Porque se Deus desejar salvar todo o indivíduo, ele vai salvar. Se é desejo de Deus salvar todos, ele salva. Logo, se tem indivíduo que não está sendo salvo... Por isso eu creio que todos aí está relacionado ao que eu falei anteriormente, a todos os homens, no sentido de que seja velho, seja criança, seja rico, seja pobre, né? Seja homem, seja mulher, sem distinção. Deus deseja salvar todos, seja autoridade, seja escravo, entende? Entendi. Então na sua mente o homem não tem livre-arbítrio não, para salvação. Para a salvação não. Certo. Por quê? Porque também esse livre-arbítrio, essa questão da salvação, ela foi corrompida pelo pecado. Então ele está em um estado em que ele não consegue ir até Deus. E João fala claramente aí. Entendi. O Pai é que vai dar. O Pai é quem vai eleger estes e dizer, Jesus vai morrer por estes. Então, nesse sentido, se Jesus escolheu alguns, a graça foi irresistível para alguns, por que não isso faria me causa sentido. estranheza? Porque eu vou me perguntar, e Jesus morreu por mim ou não? Sim. E aí? Seria um ato de, vamos dizer assim, covardia da parte de Deus não me salvar? Ou não direcionar a sua salvação a mim? Isso é que causa conflito. Quando a pessoa joga para ela.
ou para o filho, ou para a família, ou para alguém, e diz assim, se eu crer dessa forma, então corre o risco de Jesus não ter morrido por mim. Aí aquilo que é graça, aquilo que é amor, fica se tornando uma outra Porque questão. a ideia, aí parece que a eleição, como o pastor Modesto colocou, né? Parece que a eleição é algo ruim, né? A ideia arminiana é que a graça, ela dá a liberdade do homem poder escolher, porque ele estava escravo também. Sim. Então é uma ideia mais bonita, teoricamente. Parece que dá uma... deixa o homem ali no centro da decisão. Só que a base bíblica... Entendi. Bora ver. Não temos quando você vê claramente. O ato de misericórdia é totalmente divino. O homem não tem desejo de ser salvo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Texto de Efésios. Bom, vamos ver agora o pastor Modesto. Aonde ele concorda com o pastor Tiago, em que ponto ele discorda. Como a gente consegue fazer a mesclagem desses textos, pastor? Né, que apresentam uma certa liberdade do homem, um desejo de Deus de salvar toda a humanidade, e outro passo mostra que tem alguns ali que foram escolhidos. Antes dessa ideia aí, só estou pensando no texto de Romanos 11. Sim. Né? Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia a todos que creem. Então, para mim, a morte de Jesus é para todos, a desobediência é para todos. Né? Então Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia aos que creem. Romanos 11, 32, se não for me engano. Então, quando eu vejo Tito aí, né, realmente significa para todos os homens. A palavra todos não é restrita. Sim. Mas a salvação, ela não é que todos do universo sejam salvos. Porque Deus falou aos que creem. Deus falou que é arrependimento. Deus falou sobre fé. Então, Deus usar de misericórdia, né, é ato dele. É ato dele viver nesse universo de desobediência, de rebeldia humana, é usar de misericórdia, usar de graça e salvar alguns. Porque essa misericórdia, ela não é merecedora. Sim. Deus não dá o que nós merecemos. Sim. Seria essa a condenação. Entendi. Agora, no seu ponto de vista, então. Então o senhor apresentou a maneira de colocar, fica muito tranquilo, né? Então, veio por todos, o pecado veio para todos, Jesus morreu por todos, os que creem. Agora, isso que eu quero saber. Essas pessoas vão chegar a crer como, na sua concepção? Pelo livre-arbítrio? O Nathan fez a mesma pergunta que eu estava pensando em fazer. A questão, para crer é necessário fé. E essa fé é dada por quem? Porque João 3,16, que é o clássico também, né? Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, há uma condição nessa questão da fé. Então, na sua opinião, porque eu vi que o senhor está colocando muito bem essa questão do todos e todos, mas morreu para todos, assim como o pecado veio para todos, o ato de justiça veio para todos os que creem. Aí tem essa questão dos que creem. Aí essa é a minha pergunta para o senhor. Esses que creem, eles creem de que maneira? Pelo livre-arbítrio ou pelo decreto de Deus? Para mim, sempre começa em Deus e termina em Deus. Em Deus. Né? Não é o ser humano, ele está condenado, ele está perdido. Se ele está perdido, ele não sabe o caminho. Para mim, é Deus que vai à busca da ovelha perdida, é Deus que está à procura da moeda lá, que está perdida, ele que vai atrás, entendeu? É Deus que está indo atrás do perdido. Sim. Então, Efésios capítulo 1 é muito claro para mim. Deus planeja, Efésios capítulo 1 de 13 a 14, Deus é quem planeja, o Jesus que executa, é o Espírito Santo que aplica no coração do ser humano, e o papel do ser humano lá em Efésios capítulo 1 de 3 a 14, no final, o papel do homem é ouvir e crer. E quem desperta esse ouvir e crer? É o Espírito de Deus. Entendi. Então, essa fé gerada, essa crença gerada, esse despertar, é o Espírito de Deus que faz, porque o ser humano está perdido, ele não sabe o caminho. Entendi.
Tá vendo como disso a gente concorda? Aí nesse ponto vocês convergem. Né? E Natan, é questão de um processo apenas. Observa que tudo é ação de Deus. Para a salvação humana, tudo é ação divina. Mas eu não posso acreditar que Jesus morreu só pelos que creem. Entendi. Pois é, mas é difícil entender que... eu acho que é uma questão prática. É uma questão prática, uma questão... Deus sabe. Ideológica. Aí vão dizer, mas é porque Deus sabe em sua presciência Deus quem morreu, vai crer. Jesus morreu por todos. Isso, para mim, é patente. Entendi. Mas ela está limitada aos que creem. Aos que creem. Ela é suficiente essa salvação é suficiente para todos. Sabe o que está aparecendo aqui? Mas a sua aplicação é para os que creem. Rapaz, aqui... Aqueles que Deus elegeu. Vou lhe dizer uma coisa. Aqui nós temos uma questão típica. Essa palavra elegeu, Deus tem os seus eleitos, Deus tem as suas ovelhas, Sim. Deus tem a sua Predestinados. igreja. Entendeu? Entendeu? Exatamente. Então, essa a palavra separou, tirou do meio, Isso. não significa negativo. Negativo Não é o que nós negativo. fazemos. Não é, exatamente. Não, Graças ela- a Deus que Deus salva Ela acaba se tornando Isso. negativa. Ela se torna negativa para os defensores do livre-arbítrio. Por isso que fica aquela, né? Ele Livre-arbítrio falou para tudo, deixar. graças a Deus que ele salvou alguns. Não, sim. Mas eu vou lhe dizer qual é o dilema que nós estamos vivendo aqui. É algo muito, eu acho que é algo muito parecido com o que Paulo e Tiago falavam. Tiago chegava e falava sobre... Separava fé de obras. E Paulo incluía fé com obras. Na ideia de Tiago, né? Se você me disser que tem fé, mas não tem obras, não vale de nada. Os demônios também creem que Deus existe. Ou seja, Tiago usa uma fé que Paulo jamais falaria daquela forma. Porque Paulo não falaria. A fé que Paulo usa, no sentido composto, ele não diria que os demônios creem, como o Tiago fez uma separação, né? Então, eu acho que a ideia de vocês aqui é basicamente isso. Vocês convergem no final, mas o processo, a maneira como coloca as ideias é uma divergência. Tiago, ele usa a obra como prova da fé. Sim. Né? Sim. Como prova da fé. Então, deixa eu ver se realmente a fé dele é verdadeira. Entendi. O que ele faz? É. Como ele vive? Paulo já coloca as obras como uma consequência natural da fé. É a mesma né? coisa. É a mesma coisa, a maneira como você coloca as Exatamente. questões. Né? Exatamente. Então não há embate. Não, É só ponto de vista essa diferente. ideia da limitação aos que creem, isso é coisa de Deus. Qual é o nosso papel? Nosso papel é levar o evangelho de reconciliação do homem com Deus, entendeu? Sim. A todos. Que aí já Marcos entra- 16 fala isso. claramente, levar o evangelho a todos. Essa especulação ela é humana, mas não para Deus. Então, está limitada, mas nós, os seres humanos, o nosso papel é levar o evangelho de reconciliação. Sim. Do As homem com pessoas, Deus, elas, a todos. as pessoas A elas todos. tendem a pensar assim, mas se já tem aqueles que Deus vai salvar, não precisa a gente ir atrás delas. Entendi. Né? Já entra por um radicalismo, de certa forma, extremo. É por isso Mas que- a Bíblia nos incentiva justamente a pregar, porque esse é o meio pelo qual eles serão alcançados pela graça, por meio da pregação. Então a pregação, em algum momento, vai alcançar aqueles que o Pai destinou à salvação. Eu creio que Antes- essa pregação do evangelho é tão importante. Sim. Que realmente eu não creio que todos são salvos e elas precisam só ser avisadas da sua salvação. Entendeu? Para mim está perdido, está condenado. Bom, então para a gente já caminhar para a finalização, pastor Modesto, vamos lá, quero ouvir do senhor, depois eu passo para o pastor Tiago. A gente falou aqui desses dois textos, então o senhor nos apresentou aí como esse texto, a graça de Deus se manifestou salvadora, o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, aplicados ali com João 6. Mas Romanos 9, o senhor acredita que ele está falando de maneira geral ou é algo específico para o povo de Israel? Olha bem, Paulo, ele ensina ali a teologia do capítulo Romanos de 1 até 8. Sim. Então, quando ele entra lá, no resumo lá das bênçãos, lá no final de Romanos 11, Sim. né? Por ele, para ele, são todas as coisas. Então, quando eu vejo ali, ele não está só falando de Romanos 9 a 11, Sim. ele está concluindo todo o pensamento. Desde o capítulo 1. Do capítulo 1, a ideia. Então, quando eu chego em Romanos 9, né, o passado de Israel inclui a soberania de Deus em eleger Israel. Não é porque Israel era melhor do que as outras nações existentes.
Não, Deus está levantando um povo para alcançar todos. Entendeu? Então não era só os judeus, era todos. Então os judeus era só um instrumento de Deus. Então Deus os chama, Deus vocaciona, Deus elege para eles. Mas no capítulo 10 de Romanos, nós vemos que essa soberania de Deus, né, ela desemboca na responsabilidade humana. Então o capítulo 10 de Romanos inclui a responsabilidade humana. Então Deus é soberano, Deus elege, mas o ser humano é responsável pelos seus atos. Em Romanos 11, nós vemos o futuro de Israel. Que Deus não está perdido para Israel. Existe um remanescente. Existe uns eleitos. Então o senhor crê que remanescente ali, vai crer. Então o senhor crê que há uma separação aí, há um plano específico para Israel também, né? Sempre houve. Sim. Não há aquela distinção, que Israel agora se tornou igreja e pronto. Não, Israel para mim é Israel, igreja é igreja. Igreja não substitui Israel. Acho que a partir esse que já é a finalização, viu, pessoal? Mas já dá outro programa, muito bom, muito bom. Mas muito bom. Pastor Thiago, sobre essa questão. Nathan, você agora aí... Agora vocês vão divergir frontalmente? Mudou o tema, né? E acaba que o pastor Modesto começou... Mas principalmente para falar sobre os eleitos. Sim. Deus elege para uma missão. Deus chama a uma missão. Então, a eleição, o chamado, a vocação desemboca no servir. E aí o pastor Modesto ele entra em um tema também. Até para conciliar também com o que ele acredita. Começou na mesma linha de raciocínio minha, porém eu definiria a nossa convergência aí Israel e igreja é a mesma coisa. Entendi. É a mesma árvore. Eu acho que isso aqui já vai ser. Nós somos Israel de Deus. Nenhum. Olha, agora tem o debate. Agora chegou o debate. Só para finalizar, então, sobre essa questão. O pastor Modesto colocou aqui, então, Romanos 9,16, fazendo uma separação. Até porque, então, todo esse processo de eleição, algo muito específico, representa algo relacionado a Israel. Né? Há essa diferenciação. Mas o pastor Tiago já entende que esse Romanos 16 está relacionado à Igreja de Deus. Então fala sobre a eleição naturalmente aqui, como para todo ser humano. É claro. Romanos 9, João, que foi... Né, aqueles que o Pai... Né, vai dizer assim, aqueles que o Pai me der, de modo algum, os lançarei fora. Né? Então, em todas as Sagradas Escrituras, não só em Romanos e João, mas em todas as Sagradas Escrituras, de forma clara, Deus ele escolheu salvar alguns para si. Entendi. Na sua misericórdia, na sua graça. A graça se manifestou ali, de forma que se ele intentasse salvar a todos como alguns pensam, no sentido particular de cada pessoa, aí a gente cai nessa ideia do universalismo. Então não tem como falhar, Deus vai salvar todos. Muito bom. Todo mundo vai para o céu. Bom, a gente já vai finalizar aqui, porque esse é um debate que durou séculos. Então nós vemos aqui duas posições, eles... No final eles concordam, mas os processos aí há uma certa distinção. Eu entendo. Meios. Os meios. Eu entendo que a fala do pastor Modesto, de fato, ela nos auxilia na questão do evangelismo. Quando você entende isso, facilita para que a pessoa que, pelo menos no discurso, fala, não, Jesus morreu por todos, tem que pregar para todos. Né? A gente, quando entende sobre a expiação limitada, nesse sentido, mesmo que a gente fale que a gente tem que continuar pregando, porque os eleitos serão alcançados pela pregação da palavra, embora Jesus tenha morrido só por alguns, a gente não sabe quem são esses alguns, então a gente precisa pregar. Né? Mas assim, eu percebo que, questão de processo, como eu falei, é muito parecido com o que Paulo e Tiago falam. E a gente para a conversa no meio do caminho, né? Porque se nós entrarmos na questão da perseverança dos santos, isso fica mais claro ainda, porque... a convergência do pensamento de vocês. Exato, porque se Deus ele salvou, e esses que foram salvos vão perseverar até o fim. Entendi. Pronto. Eu já quero as últimas palavras de vocês, para a gente não demandar muito tempo. Para finalizar, pastor Modesto, as suas últimas palavras, pode falar com o público se quiser, fique à vontade, e depois o pastor Tiago. Obrigado, Nathan, por esse momento, né, que a gente pode conversar em torno da palavra de Deus. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre isso e também Tiago. Amém. Eu, da mesma forma, né, agradeço o pastor Modesto, pastor Nathan, e me sinto honrado. Eu tenho
uma posição que nós estamos sempre aprendendo, né? Sempre buscando conhecimento da verdade, da palavra. Essa deve ser o ideal de todos nós que seguimos a Jesus. Talvez quem está aí, né, não concorde com muita coisa que foi dito, tanto da minha parte quanto do pastor Modesto, mas isso não deixa de ser um incentivo para que talvez até desperte a partir desse tema o estudo, a busca, né, a pesquisa e com isso nos agregar, né, agregar mais conhecimento. Como é o nosso ideal, né, nosso lema, é estar sempre prosseguindo, né? Maravilha. Buscando o conhecimento do Senhor. Amém. Nós não somos o dono da verdade. Aqui até você falou que o tema ele vem sendo debatido há muitos anos. Isso. Aqueles concílios lá, remonstrantes. Muita coisa. Mas, pastor Tiago, muito obrigado. Pastor Modesto, obrigado pela participação de vocês. Você de casa, muito obrigado por participar conosco. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, nós estamos... O Debatistas... ele defende os princípios batistas, né? Um dos princípios é essa liberdade de expressão, liberdade de opinião. E é importante deixar claro que os posicionamentos apresentados, assim como você vê aqui, a gente deixa claro, não é o posicionamento da CBN. A CBN tem uma confissão de fé, e nós subscrevemos essa confissão de fé. Mas dentro dessa confissão de fé nós temos essa liberdade, como se dá esses processos, né? Existe toda uma questão e que, com muito respeito, a gente concorda, discorda, aprende uns com os outros, e isso é maravilhoso. Então, desde já, pastor Modesto, pastor Tiago, muito obrigado. Obrigado a você que participou conosco. Acompanhe os próximos programas na nossa playlist aí, e até o próximo Debatistas.